Hoje é o Salmo 82. E a palavra de Deus diz o seguinte, eu vou ler todo o Salmo 82 contigo hoje. A Bíblia diz: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido por causa dos ímpios? Farei justiça ao fraco e ao órfão. Aliás, desculpe, não é farei, mas fazei. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, eles não entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O Salmo 82, ele apresenta aqui algumas lições importantes para a nossa vida. Ele começa primeiro fazendo um desafio, lançando um desafio para mim e para você, que é o desafio de Deus. Ele nos desafia a amar. Isso mesmo, a pôr em prática o amor em ação. Como podemos fazer isso? Ele diz aqui, ó, faça justiça para com o fraco. Ele diz mais, ajude aquele que é órfão. Ele diz mais, ele diz o seguinte, socorra aquele que está desamparado, aquele que está necessitado. Seja uma bênção na vida de alguém. Você pode salvar uma pessoa. Deus está chamando você para salvar alguém. Estendendo a mão, dando alimento, dando uma peça de roupa em dias frios, abraçando uma pessoa que se sente só. Deus te chama para você fazer a diferença. E esse foi o ensinamento de Jesus Cristo também no Novo Testamento, para que nós, seus filhos, sejamos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas que se encontram nesse momento amaldiçoadas pelo pecado. Jesus falou sobre isso, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 31. Eu vou abrir minha Bíblia. Você tem a sua Bíblia aí? Quer acompanhar comigo? Mateus, capítulo 25. Talvez você tenha no celular ou no iPad, não sei. Então, abra lá junto. Mateus, capítulo 25. É um texto conhecido, relativamente bem conhecido da maior parte dos cristãos. Só que, muitas vezes, ele não é praticado. Ele é conhecido e, tristemente, não é praticado. Mateus 25, a partir do versículo 31. Está bem aqui, ó. A Bíblia começa dizendo assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Está falando da volta de Cristo, da vinda do Senhor, que o livro de Salmos também fala sobre ela. E então todas as nações serão reunidas na sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Olha que linda a mensagem aqui. Entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste me ver. Então perguntarão os justos, os fiéis, os servos de Deus: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando? Nós nunca te vimos? Ou quando te vimos com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos,
a mim o fizestes. E depois o texto continua dizendo que a condenação dos ímpios será em grande parte porque eles não demonstraram amor. Não foram amorosos. O amor não foi manifestado na prática. E por isso sofrerão a condenação. Obviamente que aqui não está falando de salvação pelas obras. A salvação é unicamente pela graça de Cristo, pela fé em Jesus. Ele pode fazer o que nós não podemos fazer. A salvação é um dom que nós não merecemos, mas é um presente de Deus. Mas o que o texto então está dizendo? O texto está dizendo que aquela pessoa que é salva em Jesus, ela é salva para salvar. A pessoa que é salva em Jesus é salva para amar. Amar as pessoas significa se importar com elas. Amar as pessoas significa ter empatia por elas. Essa é a grande mensagem do Salmo 82 e também de Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 25. O Salmo 82, querido, ele diz o seguinte: sois deuses. No verso 6. É meio estranha essa expressão, sois deuses. O que ele quer dizer isso? É que ele está se referindo aqui aos governantes. A própria Bíblia de Andrews diz o seguinte, que esse texto, ele se refere aos governantes, aos juízes. Então Deus acusa governantes e juízes de julgarem de modo parcial, desonesto e ilegal. Ou seja, quando a expressão sois deuses, significa que os governantes e os juízes são representantes de Deus. E por isso deveriam se portar bem e serem dirigidos pelo Senhor e buscar a ajuda do Senhor. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E lá em Romanos, no capítulo 13, um outro capítulo e versículos da Bíblia que ilustram esse ponto, e eu gostaria de ler com você, Romanos, no capítulo 13, diz o seguinte, quer abrir a sua Bíblia? Vamos juntos? Romanos, capítulo 13, diz o seguinte, está aqui, ó. Vamos lá, aqui está. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Portanto, querido amigo, se existe autoridade é porque Deus permitiu. Se existe autoridade é porque Deus colocou a pessoa. Se existe autoridade é porque Deus está no comando. Cabe à autoridade, ao governante, ao juiz decidir se ele fará o que é correto, se ele andará nos caminhos de Deus ou se ele se perverterá pelo poder que tem nas suas mãos. Então, o que o salmista está falando aqui no Salmo 82 é o seguinte, para os governantes, para os juízes, para quem tem autoridade, vocês são representantes de Deus. Se são representantes de Deus, socorram o fraco, ajudem o oprimido, façam justiça ao fraco e ao órfão. É uma mensagem para todos, é uma mensagem para os líderes, é uma mensagem para você também. E eu finalizo então com o verso 8, que diz o seguinte, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a justiça. Que Deus nos abençoe nesse dia e que nós sejamos seus mensageiros. Estejamos dispostos a amar as pessoas. Você quer? Então eu vou orar por você por isso, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, você pode? Para a gente orar junto. Bondoso Deus, eu quero orar agora pedindo que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres mais fiéis. Homens e mulheres que amem as pessoas, que ajudem os necessitados pelo poder do Senhor. Dá-nos esta graça. Abençoa-nos com a tua sabedoria, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha um excelente dia e seja reavivado por sua palavra.